Salve, salve, torcedor alviverde! Grande vitória do nosso Verdão, se mantendo na liderança com o time reserva, rapaziada. Vamos falar muito sobre isso no vídeo. O Palmeiras ganhou do Juventude com o time reserva. O Flamengo ontem, contra o Sport, não teve a capacidade de botar os reservas para jogar contra o Lanterna. Então, a discussão ficou bem quente sobre quem joga o melhor futebol e qual é o melhor elenco depois dessa grande vitória do nosso Verdão. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos direto a Caxias do Sul. São Paulo, o Palmeiras venceu a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Silvestre está acompanhando a zona mista depois de mais uma vitória do Verdão. Pois não, Silvestre? Felipe Anderson, autor de um dos 2 gols da vitória do Palmeiras sobre o Juventude, falando na zona mista. Garrafa, boa noite, pessoal. Vamos com um dos nomes da noite. Jogadores que não vinham jogando, que não era importante, porque ele tem confiança no grupo. O grupo trabalha muito forte, todo mundo coloca o pé até no treino. Então não tem como nem imaginar isso, porque é nosso objetivo, é o sonho também dos jogadores, é conquistar esses títulos. E sabemos que é difícil, se errar um jogo pode complicar todo o campeonato, todo o trabalho que foi feito desde o começo. Então não tem essa, nós focamos jogo a jogo, que é o mais difícil, né? Porque tem essa final e muito se fala disso. Mas nós sabemos que para chegar bem lá nós temos que pensar jogo a jogo e estar confiantes e todo mundo pronto. E depois de uma virada épica, esgotamento mental e físico, não tinha outra alternativa a não ser colocar um time, digamos, alternativo, Felipe? Não, então, mas isso do time alternativo é muito difícil de dizer, porque todos os jogadores têm condições de serem titulares e trabalham muito. Então, o professor Abel tem total confiança no elenco, ele sempre diz isso, para todos estarem prontos, e todos deram resposta hoje dentro de campo. Então, isso é muito bom para o time, que gera uma competição boa também entre nós. Nós estamos ali sempre buscando jogar o máximo possível de jogos do começo. Mas time que luta por todos os títulos não tem que ter ego ou pensar em titular ou time misto. Todos têm que estar prontos a hora que ser chamado e dar o melhor. Exatamente, sobre a competição, a gente vê Carlos Miguel entrando no lugar do Everton e fazendo seu trabalho. Você entra, fez gol, Bruno Fux na zaga, tem o Alan que jogou o jogo passado e foi bem. Tá concorrido buscar um lugar nesse Palmeiras? Com certeza, por isso que eu falo que todo mundo tem que procurar ali se recuperar o mais rápido possível. Todo mundo quer jogar, ainda mais em reta final, mas aqui temos o lema que todos somos um, então às vezes alguém fica um pouco mais chateado por jogar menos minutos, mas a gente sempre coloca o time em primeiro lugar e isso que tem feito a diferença em todos esses anos no Palmeiras. O Flamengo ganhou no sábado, como foi dormir de sábado para domingo em segundo lugar? Isso aumenta a pressão para o jogo em que vocês acabaram ganhando, triunfando? Como é que funciona isso na cabeça do jogador profissional? Está acostumado com pressão, mas especificamente nesse recorte. Não, eu creio que em reta final a diferença total é saber lidar com isso e olhar só para a gente. Nós temos uma vantagem mínima ali de 1 ponto, então temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar que isso tire o nosso foco. Se eles ganharem ou mesmo perderem, não pode mudar o nosso pensamento para cada jogo. É difícil, é um desafio, né? Mas time que luta ali e está na posição em que nós estamos, não podemos nos distrair com resultados do nosso adversário. Obrigado, Felipe Anderson. Saiu Felipe, entra o Alexandre Silvestre. Tudo bem, Garrafa? Só para completar rapidamente essa minha primeira participação, para você já sair girando aí na bancada, Garrafa. 2-0 Palmeiras, Felipe Anderson fez o segundo. O primeiro foi do Bruno Rodrigues, que de novo marcou contra o Juventude. Palmeiras reassume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo, que até esse jogo estava em primeiro, mas voltou para segundo lugar. À sua disposição, querido Abel já falou, tudo muito rápido. Palmeiras volta em voo fretado. Segura aí, Silvestre, boa noite. Você volta com o técnico Abel Ferreira, vai trazer a coletiva, os principais momentos do Abel. Você tem ainda na zona mista a movimentação por aí. Eu quero explorar ponto a ponto com você, porque o Palmeiras e o Flamengo estão par a par, né, nessa temporada, brigando firmes aí pelas 2 competições que restam, exceção feita a Copa do Brasil, que nem Palmeiras e nem Flamengo, né?
Então, Palmeiras e Flamengo brigando par a par no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. Existia quem nem acreditasse que o Palmeiras chegasse na Libertadores. A gente já foi direto para Caxias na abertura do programa. Vamos voltar, o chileno, a Caxias com o Alexandre Silvestre. Ele deu o primeiro spoiler com o Felipe Anderson, já mostrou um golaço dele. Vamos mostrar como é que foram os principais lances, dar uma repassada com o Alexandre Silvestre, voltando lá a Caxias do Sul. Situação de momento aí no Alfredo Jaconi. Palmeiras 2-0, jogou praticamente com o time reserva. Gustavo Gomes nem no banco ficou. O Alan, que foi destaque da virada épica do Palmeiras da Libertadores, também preservado, esses dois por questões físicas. O jogo foi muito desgastante na classificação do Palmeiras para a grande final contra o Flamengo da Libertadores da América na última semana. E aqui o time alternativo, barra, reserva, deu conta do recado, nem precisou fazer tanta força assim. Foi uma equipe que jogou mais de contra-ataque. O Palmeiras veio com uma linha de 4, voltando a linha de 4 na defesa, abandonando aquele esquema que deu certo no jogo da volta da Libertadores com linha de 3, com a Alain de ala pela direita. Então, o esquema mais clássico do Abel Ferreira, 2-0, Bruno Rodrigues voltando a marcar. Depois o Felipe Anderson, Carlos Miguel fez uma grande partida, pegou várias bolas no segundo tempo, mas a partida estava bem encaminhada com vitória do Palmeiras, que como o Felipe Anderson comentou na zona mista, Palmeiras foi dormir de sábado para domingo no segundo lugar, porque o Flamengo no sábado à noite ganhou do Sport 3-0 no Maracanã. E hoje o Palmeiras conseguiu recuperar essa posição, reassume a liderança isolada e começa a pensar no jogo de quinta-feira contra o Santos. E eu estou aqui à sua disposição para chamar Abel Ferreira quando estiver pronto. O Palmeiras já zarpou, Garrafa, ou está zarpando. Eu estou aqui bem na boca do túnel, na beira do gramado. Tá certo, o ônibus do Palmeiras tá lá ao fundo, né? Delegação, então, já seguindo para o aeroporto, volta e voo fretado, e o Silvestre vai trazer o Abel Ferreira. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, né? Que o Palmeiras... Só me complementa, Silvestre. Quais foram os titulares hoje, só voltar com o Silvestre lá, quais foram os titulares hoje preservados? Praticamente todos, ou vou mudar a pergunta para você. Dos jogadores que começaram a partida contra a LDU, quais ou nenhum começou o jogo de hoje, Silvestre? Não, o Carlos Miguel, que virou titular, porque o Everton tá com esse problema na mão, jogou. O Fux jogou. E acho que é só, cara. Os demais, o Veiga começou entre os titulares, mas não era titular. O Palmeiras, por exemplo, teve Flaco Lopes e Vitor Roque no banco. Então, realmente, assim, puxando pela memória, foi só o Carlos Miguel e o Fux, que eu me recordo, que eu não estou com a lista aqui, mas é isso aí, Garrafa. O Palmeiras veio praticamente com todo mundo reserva. Pedir por gentileza, chileno, toda vez que eu estiver conversando com o Silvestre, deixa aberto o nosso canal que eu possa interagir com ele, por gentileza, só esse detalhe. O Murilo também começou entre os titulares. Então, Murilo, Fux e Carlos Miguel. O Ademar já deu o primeiro spoiler. Vocês também pensam dessa maneira? É um Palmeiras que tem um elenco, o Abel agiu. Falar depois da vitória é muito simples, mas alguém temeu quando olhou a escalação do Palmeiras por enfrentar o Juventude, pelo fato do Flamengo já ter vencido e ter dormido na liderança? Alguém temeu por isso? Eu temeria muito mais se o Abel tivesse colocado em campo hoje a mesma escalação do jogo contra a LDU. Porque a carga emocional que aconteceu no jogo de quinta-feira foi tamanha, a adrenalina foi tão lá para cima, que eu acho que seria muito pouco tempo para aquele mesmo time entrar em campo hoje com uma obrigação de manter um foco, de ganhar um jogo e de se manter na liderança de um campeonato brasileiro. Então, só alguns titulares em campo, junto com a grande maioria que não iniciou a partida contra a LDU, na minha opinião, foi a melhor estratégia do Abel. Isso, inclusive, eu coloquei nas minhas redes sociais, falando que foi uma escalação perfeita do Abel para o jogo de hoje, valorizando o elenco, dando oportunidade para jogadores que não atuam sempre e que estão com a mesma fome que os jogadores que atuaram na quinta-feira estavam para reverter aquela situação. Então deu tudo muito certo, o Palmeiras em nenhum momento passou sufoco, o Juventude não incomodou em nenhum momento da partida. A exemplo do que aconteceu ontem com o Flamengo e o Sport, os dois deram um pouco de sorte de enfrentarem, logo depois de um jogo de Libertadores, duas equipes bem fracas. Então os treinadores dos dois times puderam administrar bem o elenco, colocar em campo jogadores que fazem parte do grupo, mas que não jogam sempre. E os dois se deram bem. Mas me diga uma coisa, o Carlos Miguel não foi o melhor homem em campo do Palmeiras? Quando?
Hoje. Não, ele fez. Foi um dos melhores. Ele fez Foi- duas. foi- Ele foi fez o melhor. Foi um dos melhores. Mas ele fez Quatro grandes defesas, estava 2-0 pro Palmeiras. Sim, Tava mas 2 foi a o 0 pro melhor no Palmeiras. campo. Quer dizer, que dos o Palmeiras melhores. também não foi aquela tranquilidade. Mas já que estava eu- 2-0, Chico. não, Como mas- disse o Ademar, 2-0, Mas né? não foi aquela tranquilidade que eles estão falando. Vamos ver como é que ficou a classificação? Pois não, Paulo? Na realidade, eu penso da seguinte forma. O Abel sabia com quem iria jogar. Então joga contra um Juventude, é uma equipe fraca. É coletivo. É coletivo, pôr os jogadores para se movimentar. Se fosse contra o Santos, aqueles jogadores que jogaram no meio de semana, a maioria deles iam jogar hoje. Então, hoje, jogando contra um Juventude, vou colocar os jogadores que não vêm jogando frequentemente. Não quer dizer, e o próprio Felipe Anderson mencionou, não quer dizer que são reservas. São jogadores que estão ali no grupo e, sem O Felipe dúvida Anderson nenhuma, foi titular na primeira rodada do Mundial. entendeu? O Então Aníbal são Moreno. jogadores que, No Mundial eles são contra um titulares. Juventude, tem que jogar mesmo, tem que pôr esses caras pra jogar. Agora, pra ter é ritmo só de jogo. contra o Juventude ou isso vale para a sequência, não. a hora que engrossar os Contra o próximos Santos, eu jogos? falo, próximo Não. jogo é o Santos. Se Contra o fosse o Santos hoje, Time completo. ele não iria jogar com essa gente, equipe que jogou. O Santos hoje é mais ou menos igual ao Juventude. É, mas Ele é tá ali, hein? diferente, hein? Não, mas é clássico. Não, é joga em casa, diferente, é clássico. diferente. Mas o- A preparação Quem viu o emocional jogo- Sim, de um sim. clássico é Mas eu completamente tô falando o diferente seguinte, do que você jogar contra o Quem Juventude. viu o jogo do Santos Ah, eu vi, tenho visto. com Fortaleza Terrível, chorou ontem. terrível. O O cara Santista chorou. É. Então o Juventude e o Santos estão separados por 3, 4, 5 pontos. Então também não é essa coisa. Se você jogar com um time misto, que querem falar misto, o Palmeiras é favorito. Se jogar com os reservas, é favorito. Mas ele também não Se pode. jogar com os titulares, goleia. Ele não pode abdicar dos principais jogadores por muito Claro, tempo. é, Uma mas- semana já tá mas bom. agora, né? Quarta-feira joga todo Agora, mundo. Miller, agora a decisão da Libertadores, ela tá aí no meio, quase no final do Campeonato Brasileiro. Agora vai ter um espaço um pouquinho maior, não vão ter tão jogos atropelados. E até em cima disso, quem tem elenco melhor, Miller? Palmeiras ou Flamengo nessa reta final, nesse sprint de Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa Libertadores? Olha, Rafa, Flamengo e Palmeiras tem um elenco que não existe reserva. Até porque se você pegar a escalação do Palmeiras hoje, nem sem comentário. Mas eu acredito que o elenco do Flamengo é mais qualificado que o do Palmeiras. Agora, na praticidade, vão jogar na Libertadores? Tem mais nomes, Aí você não pode dizer que o Flamengo é mais favorito que o Palmeiras. É diferente. São coisas distintas. Mas o elenco do Flamengo tem mais qualidade. E qual time que está jogando melhor hoje? Flamengo ou Palmeiras? Elenco para o Miller é o Flamengo. E qual time está jogando mais? Não, se você olhar bem hoje atualmente, Ah, isso. tá nivelado. Até porque o Flamengo ontem, claro, independente do adversário, Esporte, Juventude, é, o não são futebol par- do momento, não é parâmetro. futebol. Não, pra mim, acho que os dois estão no mesmo nível. Mesmo nível. Até porque o Flamengo ontem goleou o Esporte e o Palmeiras hoje passeou contra o Juventude. Se a gente fizer um recorte de umas 5, 6 rodadas, o Palmeiras está bem melhor que É o Flamengo. momento, eu vou Eu passar estou em todos. falando hoje. Eu vou passar, Hoje. eu Não vou de passar em 5 todos. rodadas pra trás, Então, é para o diferente. Miller, há uma equivalência do que está apresentando de futebol que mais empolga para o Miller. Ambos estão jogando a mesma coisa e o Flamengo tem um elenco melhor. Quem tem melhor elenco? Flamengo ou Palmeiras, Chico? Olha, o melhor elenco, sem dúvida nenhuma, é do Flamengo. E quem está jogando um futebol que mais se agrada hoje? Flamengo ou Palmeiras? O Flamengo, porque tem um conjunto e um coletivo melhor com individualidade. Quer dizer, tem as duas coisas. Tem individualidade e futebol coletivo. E o Palmeiras só tem futebol coletivo. Não tem tanta individualidades como tem o Flamengo. O Luiz Ademar parece que já discorda ali do Miller quando das posições e das perguntas que foram Eu feitas. discordo no seguinte, se você pegar aí o recorte que seja, vamos pegar da Libertadores. Momento, Atenção, gente, hoje. A LDU chegou primeiro que o Flamengo. Olha a Libertadores do Palmeiras, até chegar na derrota pro LDU, e olha a Libertadores do Flamengo. Eu acho que o ano do Palmeiras é melhor, e acho que o elenco do Palmeiras joga mais bola, e acho que individualmente você pode pegar alguns jogadores do Flamengo que são melhores. Então, peraí, Individualmente. elenco pra você é Palmeiras. Pra mim, eu prefiro o Palmeiras e o futebol do Palmeiras. Você gosta, se você estiver passando, só pode assistir um jogo, estiver jogando Flamengo e estiver jogando Palmeiras, por futebol você prefere ver O o time do Garrafa, Palmeiras o jogando? Facundo jogava no teu time? Titular absoluto? Lá no Londrina joga qualquer um, Miller, mas... Não. eu O entendi, Facundo tô- jogava? É. Titular absoluto? Não. E o Cebolinha?
em cima do muro. O Cebolinha jogava no seu time titular? Não jogava. Ah, pelo amor de Deus, pô. Elenco é o Flamengo. mas o Facundo e Cebolinha. Quem que jogava no seu Mas time? mas os dois são reservas, Milho. Não. Tô dizendo, em Os outro dois são time, reserva. o Facundo e o Cebolinha você tinha no teu Cebolinha time. não joga no Você Palmeiras. escolhe Peraí, quem? vem cá. O Cebolinha não joga no Palmeiras. O Facundo tá na seleção paraguaia que foi pra Copa do Mas o Mundo. Facundo também não joga no Flamengo. Eu entendi a comparação do Miller. Não, eu entendi o que o Miller tá falando. Qualidade. O Carrascal e pega quem mais no Palmeiras aí? Felipe Anderson. Carrascal. Mas Felipe Anderson, Veiga, Felipe Anderson, o Veiga, são reservas que hoje. recebeu uma bala pra vir Por pra isso que cá. eu falei que individualmente, você pode até falar aqui no Flamengo, você pode ter alguns melhores jogadores. Mas é isso que eu tô falando. Coletivamente, o Palmeiras é melhor. Ok, elenco. não, mas O é lugar elenco. perguntou É elenco. elenco. Por isso que eu prefiro o Palmeiras. O elenco ok. do Porque pro Flamengo. coletivo... Tá bom. O elenco, Demar, o elenco do Flamengo tem mais qualidade. Até o banco de reserva tem mais qualidade. O Carrascal é reserva no Flamengo. Pô, o Carrascal não joga no São Paulo, não joga no Santos, não joga no Corinthians? Claro que Corinthians. joga. Pode mandar Palmeiras, pra Titular lá. absoluto. Pode mandar pra lá os Cebolinha, três. Veja- Bruno Henrique. Mas eles jogariam no Palmeiras? Não. Como não? O Facundo joga no Palmeiras? Facundo é reserva. Facundo é reserva. Facundo não entra Não, mais. não, mas ele não joga no Palmeiras? Não joga mais. Ah, pelo amor Não de entrou Deus. contra a LDU. Não tem veja- jogado? Não. Não tem jogado. Não, faz 5 jogos que não entra. Entrou hoje. É, ué. Veja. O Souza. Mais ou menos, esse Tá é mais ou bom. menos. Então, eu tô Ô, te gente, falando mas essa pô. pergunta é óbvio que a resposta não pode ser unânime, gente. Há um equilíbrio tamanho entre Palmeiras olha a e Flamengo. qualidade, pelo amor de Deus. Há preferências. Pô, para. Eu já vou até antecipar a minha. De elenco, pra mim, eu tô fechado com o jogador. O elenco, quando eu olho põe todos os jogadores na frente, eu falo, eu prefiro esses caras aqui do que os jogadores do Palmeiras. Elenco, não tô falando time titular. Agora, plasticamente, quem eu gosto de ver mais jogar? Eu gosto de ver mais jogar o Flamengo, é a minha preferência. Significa que o Palmeiras tem um elenco ruim? Lógico que não. Lógico Significa não, que o Palmeiras joga mal? Não. Né? É preferência. Desculpe. Alex, pra você, melhor elenco. O que é melhor elenco pra você? Eu acabei de dar um exemplo. Não, Qualidade, o que é melhor qualidade, pô. É um contra um? É cara a cara? Não, Aí é o Flamengo time, o ganha. elenco. Elenco. Quali- qualidade, Então né? pera. Pra Elenco mim- são todos jogadores. pra mim, o Quem tem Palmeiras- melhores jogadores, pra mim- Palmeiras ou Flamengo? Pra mim, o Flamengo individualmente é melhor do que o O Palmeiras. elenco é melhor. Se você pegar individualmente um contra um, esse contra esse, É o esse elenco, contra esse, é o elenco. Flamengo é melhor. Mas se você falar elenco, pra mim elenco não é um, elenco é um elenco. O elenco Então, do Palmeiras você- é mais equilibrado, mais competitivo e tá jogando mais bola. Então pra mim basta. Elenco é Palmeiras. O elenco do Palmeiras é melhor. Conjunto é melhor. Elenco. Quem tem o melhor Pra elenco? mim, elenco é conjunto, não é um. Ok, tá bom, não tem nenhum Palmeiras. problema. Então qual o medo de falar Conjunto, Palmeiras, né? eu falei. Ué, não, mas precisa Repito, justificar, ué. reitero. Falo de Elenco novo. Palmeiras. É. E quem tá jogando futebol que agrada mais o jornalista Alex Miller? O Palmeiras. O Palmeiras muito joga. mais. O Flamengo tem perdido jogos no meio de ganhar outros jogos, teve muito mais dificuldade do que o Palmeiras na Libertadores. Só você pegar a Libertadores dos dois. Pega a Libertadores do retrata. Vamos pegar, os dois vão jogar Não de dá nem final pra da comparar. Libertadores. O Flamengo quase Não foi dá pra eliminado na comparar. fase de grupos. O Flamengo foi quase na fase de grupo, chegou em segundo no grupo da Gente, LDU e tal. esqueçam, minha pergunta não é na competição, não é na temporada. exatamente, pô. Eu tô falando hoje, se você é um milionário, Luiz Ademar, você é, mas você não Opa. investe no futebol. Né? Se Você vai- for praga, que pegue. Ou seja, você investiria, você pode comprar pacote fechado, tô lá para te vender. Ademar, eu tenho 2 elencos maravilhosos aqui, ó. Elenco do Palmeiras e do Flamengo. É isso que eu tô lhe oferecendo, Eu não é vou a falar pra temporada. você o seguinte. Você compra qual elenco? Quem está sendo comandado pelo Abel Ferreira? Vem esse elenco. Tá bom, tá ok. Então tá bom. A diferença é gritante. Paulo Sérgio, o clima esquentou e é natural, gente. Não tem como. Seria. Às vezes a gente faz algumas perguntas que são unânimes. Né? Há um equilíbrio grande em Palmeiras e Flamengo, isso é inquestionável. Ô Paulo, pra você, quem tem melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo? Bom, não é para um elenco é uma coisa, para outro elenco é outra coisa. Elenco é elenco. Elenco se trata dos jogadores Recado que pro Alex, você tem isso, no, né? O elenco todo. O elenco você Isso. tem os jogadores que você tem no time, no Disponível, clube, é. disponíveis. Entendeu minha pergunta? Como ninguém. É isso, simples, Não simples. tem Pergunta muita coisa. simples. E é lógico que o Flamengo tem o melhor elenco. Agora, você vai falar assim, quem joga melhor? Palmeiras. Ih, rapaz, agora misturou tudo. Zé Paz, o menino é bom. Pra você, quem Ainda bem tem o que melhor elenco, Zé? Ele concordou comigo, ainda bem. Para mim, o melhor elenco é o Flamengo. Tá. Acho que tem melhores jogadores, mais opções, o Felipe Luiz. Mas acho que o futebol, o Palmeiras joga o melhor futebol. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Mesa Redonda, desse pós-jogo do nosso Verdão, que entrou sim com um time praticamente reserva e venceu tranquilamente o Juventude, diferente do Flamengo ontem. Eles brigaram aí que, qual que é o elenco melhor?
Eu já falei, pra quem acompanha o canal aqui, cara, eu já falei várias vezes. O time do Flamengo, o elenco do Flamengo, tem mais nome. Trouxeram os caras que, Carrascal já jogou muito, Samuel Lino já jogou muito, que Saul já jogou muito. Mas não estão jogando isso tudo. E o Palmeiras, na sua grande maioria das vezes, faz contratações não de nomes badalados. Então, se você for ver, pelo que o cara já fez na carreira, pelo futebol que ele já apresentou, sim, o Flamengo teria um melhor elenco. Tá? Mas essa rapaziada já tá voltando e não tá jogando isso tudo. Diferente do Palmeiras. Claro que o Facundo tem limitações, o Sousa tem limitações, mas eu gosto muito do Sousa e o Sousa precisa, para mim, de mais minutagem. Mas hoje, sim, o Palmeiras, para mim, tem o melhor elenco. Eu acho que o Miller foi mal interpretado ali. Porque, você falar assim, que tem um elenco, o Flamengo tem um elenco melhor. Porque ele tem nomes badalados. Não, mas o cara tem qualidade. Tem qualidade, mas não tá jogando isso, não tá apresentando isso no Flamengo. Então a gente pega os caras aqui do nosso Palmeiras, que não são badalados, que estão jogando mais do que os caras. Estão jogando mais que Samuel Lino, jogando mais que Saul, jogando mais que Cebolinha, igual o Miller falou ali. Então, hoje, para mim, o momento que os jogadores vivem, o Palmeiras tem um elenco melhor do que o Flamengo. Pelo momento que os jogadores vivem. Como o Alex falou, se tu for fazer cara a cara, aquele cara tem mais qualidade. Mas quem tá jogando mais hoje? O elenco do Palmeiras vence, cara. O Palmeiras vem numa sequência. Cara, realmente, tropeçou contra o Flamengo? Sim. Com muita ajuda da arbitragem. Mas vamos lá. Tem tropeçado contra o G6, tanto falado, mas empatou contra o Cruzeiro. Em casa. Mas cansado da viagem lá da LDU, jogou na altitude, viagem de ida, o jogo na altitude, viagem de volta, chegou na sexta-feira por volta de meio-dia, como o Abel falou, e domingo estava jogando. Então, o Palmeiras vem sim numa sequência melhor do que o Flamengo, jogando melhor que o Flamengo. O Flamengo quase caiu na primeira fase da Libertadores. E o Palmeiras foi o líder geral da Libertadores. O Palmeiras só perdeu um jogo nessa Libertadores e foi contra a LDU. Teve também a altitude, teve a formação tática que não deu certo, mas um jogo na Libertadores. Tanto que toda a mídia fala, se a final fosse agora, no meio de semana, vamos dizer, o Palmeiras chegava muito mais favorito. Pela sequência que deu, pelo jogo que fez lá. O jogo de quinta-feira não se compara ao jogo de quarta-feira do Flamengo. Sendo que o Racing jogou em casa, apertou o Flamengo. Então eles vieram sim para a final na Bacia das Almas. Hoje, sem dúvida, o Palmeiras joga o melhor futebol. E para exemplificar isso, tá? O Palmeiras hoje entrou com seu time reserva praticamente. Apenas com Carlos Miguel, que é reserva, mas tá jogando porque o Everton tá machucado. O Fux e o Murilo. Somente. Se a gente for botar aqui, o Carlos Miguel, tudo bem que tá jogando no lugar do Everton. Mas, teoricamente, os titulares é só o Fux e o Murilo. E o Flamengo, para jogar com lanterna em casa no sábado, não botou o time em reserva, igual o Palmeiras fez hoje. Por quê? E o elenco dele é melhor, mas não teve capacidade de botar o time em reserva com medo, não iria ganhar em casa, hein? Do lanterna. Então como que você vai dizer que o elenco do Palmeiras é pior do que o do Flamengo, se hoje foi o exemplo mais fácil de você destacar? O Flamengo ontem jogou contra o lanterna do campeonato, não botou o time em reserva. Hoje o Palmeiras
foi jogar fora de casa contra o vice-lanterna, botou o time em reserva e venceu tranquilamente. Então eu quero que você que acompanhou o vídeo aí, deixe a sua opinião. O que você acha? Quem é melhor? Quem joga o melhor futebol hoje? Compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui procurando tudo do nosso Palmeiras para trazer em primeira mão um corte para você estar ligado em tudo que acontece na sociedade esportiva Palmeiras, o nosso Verdão. Valeu, rapaziada, um grande abraço.